Bom, vamos lá. Agora, aula 9. Voltando ao assunto que eu tinha iniciado uns 2 vídeos atrás, eu quero continuar a comentar com vocês a respeito do balanço energético nacional. Tá? O que seria isso novamente, né? É um documento que é elaborado pela empresa de pesquisa energética, que é uma autarquia do Ministério das Minas e Energia, tá? É um documento que eles elaboram todo ano e que apresentam, né, os fluxos de energia dentro do Brasil. Tá? Balanço comercial, importação e exportação de recursos energéticos, produção e consumo de recursos em diversas atividades econômicas, algumas das principais cadeias industriais, assim por diante, tá bom? Então, assim, por exemplo, aqui, né? Como essa energia é aproveitada no Brasil, né? Já tinha mostrado essa parte aqui, né? Mas vou só reforçar ou dar algumas considerações que eu não tinha feito até então, né? O que eu tinha falado no 2 vídeos atrás, né? Que até a década de 70, vou colocar até a década de 60 aproximadamente, a principal matriz energética no Brasil era a lenha. Por quê? Porque a partir da lenha, na época, algumas poucas indústrias já utilizavam a lenha como fonte de energia, tá? Calor, geração de vapor, por exemplo, tá? É, Apenas uma pequena parte da população brasileira tinha energia elétrica em casa, tá? Também tem essa consideração. Existiam poucos veículos, né? Não se compara ao que tem hoje, tá? Esses poucos veículos eram carros leves a gasolina, veículos pesados a diesel. E sobre o etanol, até a década de 60 não tinha um mercado regulado do etanol. Então misturava-se uma quantidade, não tinha um critério para misturar etanol na gasolina, porque os usineiros, né, claro que até a década de 60 não tinha tantas usinas quanto tem hoje, a produção era muito menor, não chegava a casa de 1 bilhão de litros, né? Atualmente fala em 35, 36 bilhões de litros, acho que foi a produção do ano de 2019, ou melhor dizendo, da safra 2019-2020. Então, assim, havia tinha época que colocava muito etanol na gasolina, outras vezes pouco etanol, isso dependia muito do mercado do açúcar, né? Quando o preço do açúcar estava muito baixo, produzia mais etanol e assim por diante. O que podemos observar aqui também? E por consequência, né? Então, a parte de produtos da cana era incipiente ainda. Era uma época que boa parte do etanol era usado para produto de limpeza, para bebida, tá? As hidrelétricas de grande porte estavam iniciando a sua instalação na década de 60 ainda, tá? A produção de carvão mineral também era incipiente, depois cresceu, teve um crescimento vertiginoso até, dá para ver aqui, até 2000, depois deu uma estabilizada, tá? Porque, ora, por causa das suas implicações ambientais, os problemas que ela causa, né? Caso que eu estou falando de emissões, impactos indiretos também, e também por causa de fontes concorrentes, né? Porque a hidráulica, por muito tempo, era, sem dúvida, né, a, a energia elétrica mais barata do Brasil. Agora é algo até discutível, na minha opinião. Então, assim, o que vocês podem observar? Né? Um aumento considerável da cadeia do petróleo, gás e derivados, tá? Que foi uma época também, a partir da década, final da década de 60, houve um aumento da produção de etanol, especialmente na bacia de Campos, isto é, petróleo extraído no mar. Até então, a maior parte do petróleo era importado, dos derivados, então, quase todos eram importados. E, enfim, e a participação do petróleo cresceu, né? E chegou nos últimos anos, teve uma estabilidade. O que nós podemos falar aqui? Houve o crescimento até a década de até ainda na década de 70 tinha o crescimento, depois teve uma pequena queda da oferta de petróleo, porque teve aí a Revolução Iraniana em 1979, e por consequência a segunda crise do petróleo, que contribuiu para um aumento substancial dos preços do barril do petróleo. E aí o, no Brasil procurou-se outras alternativas. A que teve mais sucesso foi o pró-álcool, tá? Que em 1979 surgiu, ou não, minto, em 1980 foi lançado o primeiro carro totalmente a etanol hidratado. Tá? Antes já tinha iniciativa regulada, né, no começo da década de 70, não tão no começo, talvez 73, 74, houve aí um maior controle, uma regulação, né, do uso do etanol anidro, né, misturada a gasolina, né, uma determinação de proporções, né, de teores, né, atualmente é 27,5%.
Então, no começo da década de 80 teve uma pequena queda, depois uma queda nos preços do petróleo, houve um aumento substancial aqui na década de 90 e assim por diante. Sempre com seus altos e baixos, né? Por exemplo, aqui em 2008, por aí teve uma pequena queda, decorrente aí, teve uma crise mundial, né, que atingiu o Brasil também, uma queda aí da oferta de energia. Uma coisa muito interessante que vocês podem ver nesse gráfico. No começo, né, tem trechos aí de 10 e 10 anos, a partir de 2000 é em 2 e 2 anos, tá bom? Então, assim, se fosse pegar tudo 10 anos, aí teria um crescimento vertiginoso. Aqui tem um crescimento mais estável, mas porque houve uma alteração na sua escala. Só prestar atenção nisso. E em 2014, 2016, teve uma retração da atividade econômica no Brasil que contribuiu para a diminuição da oferta. Quando eu falo diminuição da oferta, o que seria? É a diminuição da disponibilidade de energia. Por quê? Porque houve uma queda dos investimentos, né? Uma queda da produção dos recursos, né? Por exemplo, aqui a queda da produção de petróleo, né? Porque a produção de petróleo é, de certa forma, e consequência da atividade econômica. É aquela história, a atividade econômica cai, então não há tanto investimento, por exemplo, né, nas plataformas de petróleo já existentes, né? Porque com a plataforma já existente, sempre tem investimentos, né, na perfuração dos poços, né? Porque às vezes um poço, há uma exaustão de um poço, que deixa de extrair petróleo de uma forma econômica, então faz o outro. Então, sempre é uma atividade de abertura de novos poços em plataformas já existentes. Ou até mesmo, né, algum dispositivo é para fechar, para interromper, né, a sucção do petróleo e do gás natural também. Né? Se isso, não sei se isso é tão fácil, mas enfim. Né? Então, e também a diminuição das importações. Tá? Diminuição das importações, né? Importa menos petróleo, produz mais menos derivados aqui, até mesmo, né? Diminuição das importações dos derivados. Tá? Por exemplo, aqui do cadeia do petróleo e gás derivados teve uma queda, né? Porque boa parte do gás natural consumido no Brasil é importado lá da Bolívia, que é um contrato e que determina que, independente da necessidade ou não, o Brasil importa o mesmo volume, um contrato chamado Take or Pay. Então, independente, por um certo período de tempo, o Brasil tem que importar o mesmo volume de gás, mas também tem os navios gaseiros que trazem para o Brasil gás natural liquefeito, então realmente é contratado de acordo com a necessidade. Né? E no caso aqui também, como falei, diminuiu um pouco as importações de derivados devido à retração da atividade econômica e do petróleo por mesmo motivo. Carvão mineral para a impressão que dá uma estabilizada, geração hidráulica também, lenha também, produtos da cana também, a categoria outros até aumentou, por exemplo, produção de biodiesel, aumento da geração eólica, e isso ainda bem no início, né, da geração fotovoltaica, então bem provável que houve uma retração considerável apenas na cadeia do petróleo. Mas também podemos pensar que em alguns momentos mais pontuais, né, a retração da cadeia do petróleo se deu à busca de novas alternativas, tá? Porque às vezes, isso depende de estado para estado, mas tem época que compensa colocar etanol hidratado, às vezes compensa colocar gasolina no carro, tá? Então isso deve ser levado em consideração. Mas se vocês forem ver em outras curvas, outros gráficos como esse, provavelmente vocês vão ver uma queda aqui a partir de 1979, uma pequena queda a partir de 2008 e uma queda a partir de 2014 por aí, devido a crises que ocorreram, né? Por exemplo, de novo, né? Segunda crise do petróleo, 1979, crise econômica mundial, 2008 e uma crise na economia brasileira a partir acho que de 2013, 2014. Tá tudo isso que nós comentamos anteriormente, tá? Antes eu falei de oferta, isto é, disponibilidade de recursos, que é produção mais importação menos exportação igual a consumo mais perdas. Então aqui, embora o perfil de oferta e de consumo não mudou muito, o que vocês estão vendo aqui é em porcentagem, a participação e importância da linha caiu. Aqui vocês estão vendo aí que a escala de 4 a 4 anos, ela caiu, embora aqui em 2000, e vamos colocar 2006 aí, houve quase uma estabilidade. Também porque algumas indústrias voltaram a usar lenha.
tá? Por questão de custo, às vezes, porque até aqui, mais ou menos, na época que a participação da lenha era relevante, era uma época em que a maior parte da lenha era de florestas nativas. Tá? Mas aí, com a maior dificuldade de prospecção de lenha nativa, devido aí ao desmatamento, né? Porque não houve essa preocupação acerca da recomposição florestal, né? Então diminuiu, porque apareceram outros recursos que até, por que me pareceram até mais baratos, como óleo combustível mineral, por exemplo, tá? Só que, com o tempo, houve aumento da participação, até hoje está sendo aumento da participação das florestas plantadas, como eucalipto, quase todo o Brasil, pelo menos até Paraná, né? E, por exemplo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fala-se muito do pinus, da cássia negra, enfim, né? É mais eucalipto e pinos. Florestas plantadas, né? Por quê? Porque busca-se plantar em locais mais próximos dos mercados consumidores, principalmente, por exemplo, indústrias, e o fato de plantar, né, eucalipto, pinos, por exemplo, é porque gera aí o quê? Uma matéria-prima mais constante, tá? Porque floresta nativa é qualquer madeira que tem por aí que o pessoal pega. Pode ser desde uma madeira de baixa qualidade, que é usado também na construção civil, que depois termina a obra já descarta, ou pode ser até uma madeira de boa qualidade, como a aroeira, por exemplo, que é uma madeira bem densa, uma madeira de lei. Então, agora a tendência é obter mais madeira de uma qualidade mais constante. E também, também dá para ter uma noção de quanto que você consegue extrair por hectare e, por consequência, por unidade monetária. Então, a vantagem de você utilizar madeira plantada é que também você tem a certeza da qualidade dessa madeira, tá? Porque dependente do lote, dependente se você vai pegar aquela linha que está no fundo do caminhão na frente, você vai saber você sabe que a qualidade é a mesma. Não é a mesma coisa que da madeira nativa, que vamos supor, você coloca lá linha de madeira nativa, linha nativa de floresta nativa no caminhão. Aquela quantidade de madeira que está no fundo do caminhão, a qualidade pode ser bem diferente da que está no começo. E na hora de queimar numa caldeira, ou até mesmo para queimar num forno de pizzaria, você vê que a qualidade muda. Porque tem madeira que demora para queimar, tem madeira que queima mais rápido, aí tem uma alteração da temperatura, da qualidade, a qualidade da chama, né? A temperatura da chama, enfim, muda muito. Então é bom sempre pegar da mesma planta, né, das mesmas características, tá bom? E além da questão custo e também questão implicações ambientais, né? Porque o impacto ambiental, né, de floresta plantada é obviamente muito menor, né? Não tem o risco de punições, né, de problemas de cunho ambiental, da esfera criminal praticamente, são bem menores, enfim. Essas são as inúmeras vantagens das florestas plantadas. Questão ambiental, questão até mesmo de cunho criminal, questão de técnica, né, uma qualidade da madeira constante, né, enfim. Eletricidade, né, então, com o passar do tempo, houve umas pequenas alterações aí na matriz elétrica, mas, a grosso modo, é energia hidroelétrica, tá? E aumento aqui, né, da participação a partir da década de 80, tá? Por quê? Porque houve aí o aumento do serviço de automação, indústrias que consomem mais energia elétrica, por exemplo, indústria têxtil, indústria de eletrônicos, etc., né? E o álcool, né, já falei para vocês, né? Em 73, 74, um estabelecimento de teores de etanol na gasolina, etanol anidro. E em 1980, Fiat 147, se não me engano, foi o primeiro carro, né? Totalmente etanol, e houve um crescimento. Aí chegou lá na segunda metade, acho que a partir de 86, 87, houve uma terceira crise do petróleo, que o preço despencou do petróleo, né, por consequência derivados, e também devido aí a uma falta de controle por parte do poder público na época, muitos usineiros deixaram de produzir etanol para produzir açúcar, porque o açúcar estava um preço convidativo no mercado, e muita gente já tinha adquirido o carro etanol, carro a álcool, e ficaram na mão. Agora não, tem todo o controle, tem todo o rigor em que os usineiros
se eles prometem, né, produzir etanol para venda, eles têm que cumprir. Na época não tinha isso, então muita gente ficou na mão. E assim, depois teve uns aumentos de produção, mas bem menores do que no começo da década de 80. Tá? Há um mercado em potencial, uma demanda reprimida, tá? Porque vamos supor que se todos os carros leves no Brasil utilizassem etanol, precisaria aí de mais que o dobro, aumentar a produção mais que o dobro, porque em veículos leves mais ou menos 40 a 45% é etanol, 55, 60% é gasolina. Eu não tenho certeza, mas acho que eu tenho uma curva dessa mais para frente. Vamos ver, né? Então aqui já tinha comentado, né? Aí curvas também, aqui estrutura do consumo na indústria. Então, o que tem aqui na indústria é algo parecido do que vocês viram agora há pouco. Uma queda, mas depois um aumento do consumo da lenha, isso aqui de 78, 80, acho que de 1980 a 83, possivelmente devido ao aumento do preço do petróleo, tá? Aí vocês estão vendo aqui que houve uma queda bem substancial, né, do óleo combustível proveniente do petróleo, principalmente em 1983, mas começando aí 79, né, quando teve a segunda crise devido à Revolução Iraniana. E vocês viram que a diminuição está sendo até hoje. Por que isso? Em algumas situações, em algumas regiões, em alguns momentos, a lenha se tornou mais barato do que o óleo combustível. Primeiro ponto. Segundo, é muito mais fácil armazenar sólido do que líquido, que lenha é deixado até ao ar livre. Né? Agora, óleo combustível é líquido, tem que ser armazenado em tanques. Não pode misturar com a água, não pode deixar ao ar livre, enfim, né? É mais complicado. Terceiro, o óleo combustível ele é altamente poluente, tem muito enxofre. Tudo bem que os óleos combustíveis mais novos, eles têm menos enxofre do que aqueles óleos da década de 80, 90, por exemplo. Tá? Diminuiu o enxofre, teor de metais pesados, então são menos sujos, mas ainda são. Tá? Aí tem a questão logística também, né? Tá ficando cada vez mais caro transportar qualquer coisa, né? Quanto maior a distância, mais caro é o transporte. Então, o transporte por peso, por tonelada, por quilômetro, aumentou muito nos últimos anos. Tá? Em alguns lugares, como o estado de São Paulo, também devido a maior presença de pedágios, enfim. Né? Mas o que, que acontece? A lenha é uma produção mais democrática, mais local. Então, qualquer lugar que você vai tem lenha perto. Óleo combustível não. Qual a origem dela? Refinaria. E as refinarias no Brasil estão mais concentradas próximas ao litoral, né, com exceção da refinaria que tem em Manaus. Né? O bagaço de cana tem crescido, tá? Mesmo em porcentagem, pouquinho. Eletricidade, consideravelmente, né, porque aumento da presença de motores, automação, robótica. Aí, a partir da década de 90, com o aumento da infraestrutura de escoamento do gás natural, gasoduto Brasil-Bolívia. E carvão mineral e coque de carvão mineral tem diminuído. De certa forma, também devido à retração da produção siderúrgica. Mas isso aí foi mais assim alguns momentos bem localizados. Tá? Bom, 2 vídeos atrás eu tinha falado até isso, né? Agora eu vou falar do cimento. O que é o cimento? É um produto usado notadamente na construção civil e que ele utiliza recursos minerais, como calcário, pó de pedra, etc. E também usa como matéria-prima resíduos de alto forno, chamado de escória. O que é alto forno? É o coração, na minha opinião, o coração de uma usina siderúrgica, que é onde está aí a separação, né, do minério do ferro com o minério. Que é o quê? É um dispositivo, equipamento de grande porte, vários metros de altura, onde, por meio de uma alta temperatura, ocorre a fundição do ferro. Tá? Então, o material residual é a escória, que é a mistura de calcário, que é usado no processo, porque lá dentro tem reações físicas, né? Que é o derretimento do ferro a 1.300 graus, mais ou menos, e reações químicas, porque o calcário com o carbono do coque de carvão mineral, o coque é produzido na própria siderúrgica, ele reage quimicamente com, minério, com os componentes do minério de ferro para separar o ferro dos demais, separar o ferro do silício, do magnésio, do alumínio, né, que são componentes em menor quantidade que tem no minério de ferro, né? Hematita, magnetita, etc.
E aí a escória é o quê? Um produto de menor valor, tá? Que é o refúgio dessa indústria, né? Porque, sem dúvida, o principal produto é o ferro. E ele é misturado ao cimento, tá? Na composição, né? Tanto que, se vocês observarem os sacos de cimento, aparece lá cimento Portland, que é o mais comum, alto forno, tá? E só que, durante o processo da produção de cimento, ao cozimento da matéria-prima, a uma temperatura de 1.300 graus em fornos rotativos, cilíndricos rotativos, ao período de 12 horas. Tá? E aí como é que funciona? Coloca-se as matérias-primas dentro do forno, ao cozimento, 12, 13 horas, 1.200, 1.300 graus, aí produz o clinker, que é a matéria-prima, que é o primeiro passo para a produção do cimento. Aí, às vezes, coloca-se também misturas, algumas substâncias aí para aumentar as propriedades, melhorar as propriedades do cimento, enfim, até gerar o cimento como nós conhecemos, que é aquele pó bem fino, né? Também tem a trituração, né, para ficar aquele pozinho fininho, né? Consome-se muita energia. E a indústria do cimento ela é bem flexível porque ela pode consumir qualquer combustível. Então, a prioridade, no caso do cimento, se dá essencialmente pelo menor preço. Qual que pode fornecer uma energia mais barata? Aí vocês estão vendo aqui uma gama enorme de opções. O que vocês estão vendo aqui disparado é o coque de petróleo, que é o quê? É o subproduto mais barato que tem da refinaria. O coque de petróleo, tudo bem que eu vou repetir isso de novo mais para frente, é muito usado para a produção de alumínio, conversão da alumina em alumínio. Alumina, que é um óxido de alumínio, e em produção de alumínio puro, para produzir suas lingotes, chapas, né? Enfim. Mas por que o coque de petróleo está aqui disparado, né? Desde 2009 houve um crescimento, depois uma queda devido à retração da atividade econômica no Brasil. Porque é mais barato. E a retração da atividade econômica, né? Vocês estão vendo aqui porque uma das atividades econômicas, um dos setores econômicos que mais são impactados pela retração da atividade econômica é a construção civil. Então, até 2014, 2015, houve um crescimento, quase que um boom. Podemos dizer que foi um boom mesmo. Depois teve uma queda. Diminuiu a procura pelo cimento e diminuiu, por consequência, o consumo de energia. Tá? Eletricidade é mais para esteiras, bombas, ventiladores, enfim, né? E aí tem outros combustíveis em menor quantidade. Tá? Claro, a indústria do cimento, claro que ela está próxima aos grandes mercados consumidores, mas existe em vários estados. Tá? É, possivelmente ele é mais prático, é mais econômico quando ela está perto de, por exemplo, de uma siderúrgica. Tá? Mesmo estando longe, perto de jazidas, né, de matérias-primas, né, usadas para tal. Olha só a dinâmica. Porque até então aqui, né, vocês estão vendo aqui, está aqui em que valor? 1.000, né, 10 elevado a 3, 1.000 toneladas TEP, né, toneladas equivalente de petróleo. Aqui TOE é em inglês, né, tons of oil equivalent, tons oil equivalent. Então aqui, 1.000 toneladas equivalente de petróleo. Então é pegar esse número aqui, multiplicar por 3, desculpa, por 1.000. Tá? Então aqui, por exemplo, 4.000, 64.000, 57.000 toneladas equivalentes de petróleo. De novo, o que é isso? Tonelada equivalente de petróleo é uma unidade de energia que leva em consideração um petróleo padrão. Tá? O que é o petróleo padrão? É o petróleo que é considerado como padrão que tem um tanto de energia. Existem vários tipos de petróleo, é verdade. Mas enfim, tonelada equivalente de petróleo. Quanto de energia tem numa tonelada de um petróleo padrão? Tanto. Aí se compara aí com as outras fontes. Por exemplo, aqui usou-se uma quantidade de energia tal equivalente a 4.000 toneladas equivalentes de petróleo. Ah, quanto de gás natural? Ah, sei lá, tem um determinado volume cuja quantidade de energia é igual a 4.000 toneladas equivalentes de petróleo. Tá? Voltando aqui, olha só, o impacto da segunda crise do petróleo, uma queda abrupta do consumo de óleo diesel, óleo combustível, que é um dos derivados mais baratos também. Eu acho que só não é mais barato do que o asfalto, o piche, né?
para o uso do asfalto e coque de petróleo. Só que depois da queda do preço do barril do petróleo, da queda que foi abrupta também, da queda do barril do petróleo, que foi algo como de 35 para 15 dólares o barril, houve aumento do seu consumo. E teve uma época que usou também carvão mineral. Mais para frente vocês vão ver, né, que tem carvão metalúrgico e carvão vapor. Depois eu explico melhor. E devido ao aumento do preço do óleo combustível vindo do petróleo, houve aumento da procura do carvão mineral e também do carvão vegetal. E aí, mais para frente, até hoje, né, uma estabilidade usando mais o coque de petróleo. Tá? E os outros, vocês viram lá, né, lenha, biodiesel, enfim, né? Então, aqui eu só mostrei, né, porque o nome da disciplina, né, Energia, Engenharia e Meio Ambiente, como é que funciona a indústria do cimento? São fornos grandes, fornos rotativos grandes, né, como está aqui, que utiliza matérias-primas aqui como calcário, argila. Aqui vocês estão vendo calcário e argila. Moe, né, para ficar mais fino possível, homogeneiza, né, faz uma mistura, enfim. Aí aquece para produzir o clinker, tá? Aí como combustível, né, principalmente coque de petróleo, carvão vegetal, né, até aqui uma pequena foto aqui de fornos chamados aí iglus, né? Também chamado de rabo quente, acho que é mais conhecido rabo quente, né? Iglu acho que é uma cor do formato. E aí consome, né, muita energia, forma-se o clinker, tritura o clinker e tal, depois tem a mistura, né, de mais calcário, clinker, gesso, e aqui escória, que é a escória do alto forno de uma siderúrgica. E é isso, tá? Depois tem o sacamento, tal, né? E depois usado. Qualquer concreto pode ser reciclado, substituído recursos naturais empregados no processo, tá? Que é um assunto ainda pouco falado, que é a reciclagem de resíduos de construção e demolição, tá? Como acho que praticamente qualquer material reciclável consome menos energia do que produto proveniente de matéria-prima virgem, né? É isso. Vou falar mais sobre esse setor industrial aí interrompi o vídeo por aqui. Indústria, a siderurgia, né? O que é ferro gusa? É um ferro incandescente que sai do alto forno com em torno de 92% de ferro. O resto são impurezas que são extraídas em processos posteriores, como a da aciaria. Então, o ferro gusa é produzido no alto forno, que é um prédio, como falei, um prédio alto, é como se fosse uma grande panela de pressão lá dentro, temperaturas altíssimas. O principal combustível é o coque de carvão. O coque é produzido na coqueria. Então, na siderúrgica chega o carvão mineral, ele é convertido em coque, e o coque é usado como combustível, gera-se o calor, e também como agente redutor. O que é isso? Como ele tem muito carbono, então esse agente redutor ele reage quimicamente com os componentes do minério, obviamente com exceção do ferro, né? Facilita a separação. Aí tem o calcário também, que também tem essa função, também ele é agente fundente, que diminui a temperatura diminui a temperatura do alto forno, enfim. Aí no final das contas, né, o que sobrou do calcário, o que sobrou aí do minério, né, sem o ferro, é a tal da escória. Os combustíveis, né, aqui, ó, coque de carvão mineral produzido na própria planta industrial, sempre muito importante, né, o maior deles. Nada impede também de colocar no alto forno diretamente carvão mineral, né, mas o coque é um combustível de má qualidade. Para que serve uma coqueria? Por que produzir coque? Por que converter carvão mineral em coque? É para retirar materiais voláteis, tirar umidade, para melhorar a qualidade do combustível. Tá? Aí tem outros combustíveis também, né, que podem ser usados em processos específicos dentro da indústria. Por exemplo, óleo diesel, tá aqui menor, né? Pode ser também para transporte a partir dos caminhões, dos veículos dentro da planta industrial, né, que é uma planta muito grande. Em vez de usar coque de petróleo, dá para usar gás natural, mas também tem siderúrgicas que consomem gás natural em processos de cogeração. O que é cogeração? De novo, falei nos vídeos anteriores. Geração combinada de eletricidade e calor. Então, tem usinas como a CSN, que fica em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro,
e que queima gás natural para gerar eletricidade e também pode gerar calor. E você até vende eletricidade quando sobra. Tá? Então, os principais, coque de carvão mineral que é produzido no próprio local, o carvão vegetal, isso que eu falei nos vídeos anteriores, né, que no Brasil produz aí o que chama de aço verde, por quê? Porque talvez seja o único do mundo que utiliza carvão vegetal para sua produção, né? Então, ele é um combustível aí alternativo, associado, que é muitas vezes trabalhado junto com coque, tá? Bom, eletricidade, né, ou comprada ou produzida no próprio local, tá? Geralmente é uma termoelétrica, se for lá dentro, né, uma termoelétrica que queima gás natural, ou também pode queimar gás de coqueria, que é um gás gerado na produção do coque, na coqueria, que é um gás com alto poder calorífico, com várias substâncias, hidrogênio, gás metano, monóxido de carbono e também gases não combustíveis como dióxido de carbono, que também pode ser usadas em uma indústria carboquímica para a produção de substâncias diversas. Igual um vídeo que eu falei para vocês anteriormente sobre a síntese do carvão para a produção da tintura azul usada em calça jeans, que foi o primeiro produto da BASF. Lá não vou nem falar Alemanha, porque na época a Alemanha, o país Alemanha, como tem hoje, ainda não existia. Era antes da unificação da Alemanha, lá para 1840, por aí. Né? Em menor quantidade, gás liquefeito de petróleo, né, o gás de cozinha, o famoso gás de cozinha, óleo combustível, biodiesel, óleo diesel, enfim, né? Alcatrão, o que é alcatrão? É o piche. É usado principalmente para a produção de asfalto, tá? Que é um produto assim mais barato, de qualidade inferior, acho que talvez mais barato apenas que o coque de petróleo, que não está aqui, mas poderia estar, né? Aqui, vocês estão vendo que, bom, participação do óleo combustível, pelo mesmo motivo dos outros, diminuiu consideravelmente, aumenta, até mesmo em porcentagem diminuiu do carvão vegetal, mas em porcentagem, porque valores absolutos, cadê carvão vegetal aqui? É, é estável, né? Então, em porcentagem diminuiu, mas em números absolutos diminuiu um pouquinho, quase nada. Possivelmente diminuir porcentagem devido a aumento aí pequeno, né, da participação do gás natural, também tem a categoria outros. Tá? Exemplo de uma planta siderúrgica, não cabe aqui, mas tem disciplina que eu falo sobre processo de produção do aço. Tem uma disciplina chamada combustíveis fósseis, que eu falo sobre isso, desde a chegada do carvão vegetal, principalmente do minério de ferro, do calcário, que usaram uma quantidade bem menor em comparação aos dois anteriores, desde a entrada deles até a saída do aço, que pode ser em bobinas, pode ser em barras, em vergalhões, até mesmo trilhos, tá? Aqui vocês estão vendo aí pátio de matéria-prima, né, de minério, tá? Tá aqui. Muitas dessas siderúrgicas de grande porte mundo afora, né, tem uma linha ferroviária, então geralmente o transporte é feito por trens, né, principalmente do minério de ferro e também do carvão, se for também. Aí tem as suas esteiras aqui, etc. Sempre tem uma torre, aqui está meio difícil de ver, né? Mas aqui, por exemplo, provavelmente alto forno, que geralmente é uma instalação bem alta. Aí então, tem uma esteira que leva a matéria-prima, e aqui embaixo sai o ferro gusa e a escória. O ferro gusa, ele é mais pesado que a escória. Então, no fundo, sai o ferro gusa e a escória sai num nível mais acima, tá? Porque o ferro gusa, né, o ferro tem uma densidade de torno de 7 para 8, em comparação à água. E a escória é uma densidade mais baixa. Então, a escória fica em cima, o ferro gusa embaixo. Aí depois tem a aciaria, onde se injeta gases, por exemplo, oxigênio, entre outros componentes, para purificar o ferro gusa, né, para aumentar o teor para 98%, 99%. Aí coloca, se for o caso, alguns elementos de liga para formar diferentes tipos de aço. E às vezes aqui não está aparecendo, mas geralmente as siderúrgicas têm um prédio largo, enorme, que é onde é a laminação. Mas antes dela tem o ligoteamento contínuo.
antes da cearia. Ligoteamento contínuo de forma os lingotes, que são barras bem grossas. E depois dela, ou pode vender só o lingote, ou depois passa por laminação, para produzir aquelas bobinas de aço, né? Enfim, como vocês viram, consome muita energia, polui bastante também, mas antigamente as eficiências eram mais baixas, consumia muito mais energia por uma menor quantidade do produto final e também poluía muito mais, tá? É um assunto interessante sobre isso, por quê? Porque até a década de 80, mais ou menos, havia muitos casos de, como é que se fala? Ai, de insalubridade, né? Pessoas ficando doentes mesmo, né? Porque, por exemplo, a coqueria. Eu não sei se aparece aqui. Ah, agora que eu lembrei, tem uma foto mais próxima, né? Aqui é o alto forno, né? Agora tá mais claro, aqui é o alto forno. Alto forno aqui também, né? Aqui, o projeto aqui é da Gerdau. Um alto forno, 2 altos fornos, tá? Aí vocês estão vendo que tem muitas plumas, né? No caso aqui pode ser vapor, ou pode ser também o CO2 queimado, às vezes tem uma caldeira, enfim, né? Tem a geração de gases. Esqueci de falar, né? Na coqueria gera-se gás de coqueria. No alto forno gera o gás de alto forno. O gás de coqueria também é chamado de COG, que é uma sigla em inglês, COG. Gás de aciaria é chamado de BFG, que é uma sigla em inglês, e a aciaria LDG. São 3 gases. Eu falei a sigla só de curiosidade, né? Mas é bom lembrar aqui dos nomes em português mesmo. Gás de coqueria, gás de alto forno, gás de aciaria. As composições são diferentes entre si, porque são processos diferentes, impurezas de teores diferentes, embora sejam as mesmas substâncias, basicamente hidrogênio, é, metano, monóxido de carbono, hidrocarbonetos diversos, inclusive aromáticos, enfim, que tem poder calorífico, pode ser usados para queimar, mas também pode ser usados numa indústria carboquímica para produzir produtos químicos diversos, como já falei, né, diversas vezes. Componentes para a produção de gasolina, diesel, querosene, enfim. E essas siderúrgicas aproveitam esses gases também para queimar, queima numa turbina a gás para gerar energia elétrica. Mas antigamente não tinha tanta preocupação com o meio ambiente, boa parte desses gases eram desperdiçados e às vezes as pessoas inalavam, os funcionários inalavam esses gases, até mesmo populações que vivem próximas. Porque em alguns lugares, até mesmo Volta Redonda, por exemplo, a Volta Redonda surgiu, não vou dizer que surgiu, né, mas cresceu com a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, que você vê, né, para quem conhece Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional está no centro de Volta Redonda. Então, às vezes acontece algum incidente, algum problema de emissões, claro que a população sente. Já teve caso, por exemplo, de liberação de um pó branco. E aí, os bairros mais próximos parecia que tinha caído neve. Já aconteceu. Claro que o controle é muito mais rigoroso hoje por causa das multas, mesma coisa a poluição da água e poluição do solo. Tá? Então, assim, uma siderúrgica consome muita energia, gera muitos gases, bem menos do que antes, mas ainda polui bastante. E até a década de 90, quando não havia tanto controle ambiental e também cuidados ocupacionais, era normal, por exemplo, pessoas terem problemas de saúde. Leucopenia, leucemia, câncer mesmo, né? Inalação de material particulado, né? Então as pessoas tinham a longo prazo problemas respiratórios. Especialmente, na minha opinião, eu vou colocando aqui, mas eu vou voltar. Não sei se. Aqui, ó. Principalmente aqui nessa região da coqueria, que é o quê? É um prédio grande que tem vários fornos, aí você coloca, a cada forno coloca um tanto de carvão mineral. O que é coqueria? É um processo de pirólise. O que é pirólise? É um processo a alta temperatura, onde entre aspas, o carvão é cozinhado e o ambiente é ausente de oxigênio. E tem que tomar cuidado, né? Porque se entrar ar, oxigênio, o que acontece? Combustão. Tá? Aqui tem um pouquinho de combustão, mas depois ele é controlado, joga água, enfim, isso aqui é controlado.
Mas antigamente, ao abrir as portas, né, as comportas de cada um do forno da coqueria, caía o coque num trilho, né, como se fosse um vagão ferroviário, e o gás ia na cara das pessoas. E aquele gás também tem aromáticos, tem substâncias cancerígenas. E ia para a atmosfera. Agora tem-se o controle ambiental, um recolhimento dos gases, como está aqui, vocês estão vendo que tem tipo tubulações, né? Que recolhe o gás de coqueria e leva para o processo, para queimar ou para a indústria carboquímica. Ainda tem umas emissões fugitivas, enfim, né? É inevitável, mas é um processo altamente insalubre. Tanto que já teve, não no mundo, não só no Brasil, muitas aposentadorias prematuras, muitas mortes, muitos problemas, porque é um trabalho perigoso e insalubre. Tá? Então é isso. Isso aí é uma coqueria, gera-se gás de coqueria, que gera o coque, que é usado no alto forno. Cadê o alto forno? Tá aqui, ó. Então aqui, ó, a esteira que sobe, pode ser de coque, pode ser de calcário, pode ser de minério, ou tudo junto e misturado. Exemplo aqui, né? Volta Redonda, tem o Rio Paraíba, tá aqui, a cidade surgiu, né? Quer dizer, a cidade cresceu, né, com a usina, né, com a Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma das maiores do Brasil, tá? Um lugar mais escuro deve ser, imagino eu, né, pátio de carvão mineral. Aqui deve ser um pátio aí de produtos prontos, né? E aí tem vários prédios longos, que é a laminação. E aqui o centro de Volta Redonda, tá? E a ferrovia que passa por aqui. Bom, o processo que eu falei para vocês, né? Recebimento da carga, aqui que chama de redução é alto forno, aciaria, ligoteamento, laminação. Bom, já falei sobre isso aí, né? Ah, desculpa, esqueci de falar, né? Na aciaria também coloca sucata, porque é muito mais eficiente, consome muito menos energia, polui muito menos o meio ambiente se usar sucata do que usar minério de ferro, tá bom? Esse aqui eu coloquei, né, só para curiosidade, né? É um reservatório de rejeitos de minério, tá? Que é um subproduto da extração do minério, né, direto da jazida, e que, não vou entrar em questão aqui, né? Nós sabemos os diversos problemas que tem tido, como especialmente o rompimento dessas barragens, né? E já surgiu processos que minimiza ou até mesmo acaba a produção desse rejeito, como também existe já usos alternativos do rejeito para a indústria cerâmica, tá? E muitas vezes esses rejeitos são o quê? Minérios com teor de ferro tal que se torna inviável economicamente a sua comercialização. Ah, um teor menor que o comercial, então deixa ali guardado. Tá? Usa-se muita água, né? Porque às vezes para processamento do minério usa-se muita água, mas já existe processo que não usa água para evitar exatamente a formação dessas barragens aqui, que tem surgido, gerado tantos problemas aí, né? Brumadinho, por exemplo. Coqueria, né? Como falei para vocês, né? É a única matéria-prima do carvão, né, do coque, desculpa, é o carvão aqui, ó, carvão metalúrgico. Então, por exemplo, vamos colocar 2018, de 8.312 de 8 milhões 312 mil toneladas equivalentes de petróleo do carvão metalúrgico, teve, né, quase 6 milhões e 800 mil toneladas equivalentes de petróleo do coque. Claro, uma parte foi perdida, né? Diminuiu aí em torno de 1.500, 1.600, 1.500.000, 1.600, que foi energia consumida no próprio processo. Tá? Usou-se um pouco de coque de petróleo também para a produção do coque de carvão mineral. Desculpa, eu não prestei atenção. Então, somando os dois aqui, 9.100, 9.200, 9 milhões e 200 mil toneladas equivalentes de petróleo do carvão mineral e do carvão e do coque. Não, vou corrigir, vai, falei besteira de novo. De 8 milhões 312 mil toneladas equivalentes de petróleo do carvão metalúrgico importado, produziu 6 milhões 798 mil toneladas equivalentes de petróleo. E junto com ele também, na coqueria, também para a produção do coque de carvão mineral, também teve o coque de petróleo. Possivelmente foi só uma mistura, né? Porque
A única diferença é a matéria-prima. Coque de petróleo, coque de carvão mineral. Vocês estão vendo aqui pelo sinal negativo, né? Matéria-prima, coque de carvão metalúrgico, 8.312.000. Outra matéria-prima, coque de petróleo, 892.000. Por que eu sei que é matéria-prima? Sinal negativo. Entra matéria-prima, sai produto pronto. 6.798.000 toneladas equivalentes de petróleo, coque, e também gera gás de coqueria, 1.799.000 toneladas equivalentes de petróleo. Então, olha só, 8.312.000 mais 892.000, que dá em torno aí de 9.200.000, se não der igual a 1.799.000 mais 6.798, aqui fazendo o cálculo de cabeça, dá quase 8 milhões e meio. Então, tem mais matéria-prima do que produto final. Ah, tem o alcatrão, né? Desculpa, esqueci de somar, mas é muito pouco. Vocês estão vendo aqui que somando as duas matérias-primas, deu mais do que a soma dos 3 produtos prontos? É porque teve perdas. Perda de alguma forma, principalmente gás de coqueria que vazou, que foi para a atmosfera. Tá? Então, com certeza, esses 2 sinais negativos, mais essas 2 matérias-primas, mais essas 2 matérias-primas, mais os 2 produtos prontos, dá igual às perdas. Bom, espero ter ficado claro. Aqui é só para mostrar, né? Essas 2 últimas fotos aqui é uma aciaria. Tá? Uma foto bem tradicional, né? Injeta-se gases para aumentar o teor do ferro, que aí gera gases aí de aciaria que são queimados. Aqui está escorrendo aqui a escória, tá? Em algum pátio, enfim. E aí vocês estão vendo aí, né, que precisa usar roupas especiais, né, para trabalhar no ambiente insalubre, porque o ambiente de altíssima temperatura é um ambiente extremamente insalubre, além dos gases. Bom, eu vou parar por aqui, né? Aqui ferro-liga são aços comuns, aços especiais, né? É rápido, mas eu melhor deixar para o próximo vídeo, tá? Então é isso aí, senão o vídeo fica muito longo.